Muito bem, minha gente. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Nós paramos exatamente na questão da ressurreição de Cristo. Deixa eu colocar aqui para projetar. Me dá um ok se foi, por favor, porque eu não consigo ver vocês. Ok. Projetou, gente? Projetou, beleza. Projetou, Mauro? Ok, projetou. Beleza. Então, nós paramos um pouco na questão da ressurreição, né, lá em João 20, 11, 18. É uma das passagens mais sensacionais da Bíblia, que é a parte da ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Essa frase saiu da boca de São Paulo. E ele acrescenta: se Cristo não ressuscitasse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso é uma frase do mundo grego. Isso é uma frase da filosofia grega. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mostrando a efemeridade da vida. Mostrando como a vida é efêmera. Mostrando como a vida verdadeiramente é um sopro. Do nascer do sol até o seu ocaso, isso quer dizer, do nosso nascimento até a morte, é um relâmpago, gente, é um estalo. Muito mais passando por momentos pandêmicos, como temos vivido nos últimos meses. Nós percebemos como a vida verdadeiramente é extremamente delicada. O ser humano é um ser vivo extremamente delicado. A nossa vida, verdadeiramente, é um sopro. Lembro lá da oração eucarística, número 4, que vai falar no fim da nossa peregrinação terrestre. É um peregrinar, é um caminho. Lembro lá de uma música antiga do Padre Jonas, né? A vida é caminhar, sou peregrino do amor, caminhando. É um caminhar a nossa vida. Só que esse caminhar passa a ter um novo sentido com a ressurreição de Cristo. Toda a lei e todos os profetas vão apontar a ressurreição de Jesus. Vão apontar que Jesus verdadeiramente ressuscitou. E ele mesmo vai falar isso. Vocês vão destruir esse templo, em 3 dias eu vou reerguerei. Então, isso quer dizer o seguinte, que para quem acredita no ressuscitado, a vida não tem fim. A vida não acaba para quem está calcado e alicerçado sobre aquele que ressuscitou, sobre aquele que venceu a morte. São João Crisóstomo tem uma homilia, que é uma homilia de Ezequias. O que é uma homilia de Ezequias? Uma homilia de Ezequias é uma homilia para defunto, uma homilia de corpo presente, tá? E a homilia é muito interessante, que vai falar o seguinte, que nós estivemos, antes da morte, em preparação para a vida eterna. Então ele vai falar o seguinte, olha, você quando foi gerado pela primeira vez, esteve no útero da sua mãe. Então ali você recebeu um espírito único e irrepetível. Ali você recebeu forma, corpo, sangue, músculos, ossos, tá? Os órgãos vitais. E você que estava no invólucro abriu os olhos para a realidade que é a vida na Terra, que é essa vida no mundo. Quando você nasceu, começou uma segunda gestação. E essa gestação é maior que a primeira gestação. Se a gestação
primeira, tem um prazo de 9 meses, normalmente, né? Um prazo de 9 meses. Esta gestação no mundo é um pouco mais longa, é um pouco mais demorada, se seguir o seu curso normal. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro chega a quase 80 anos em algumas regiões. Então, nós estamos sendo novamente gestados, novamente preparados, mas não para um outro útero, mas para uma pátria definitiva. A ressurreição de Cristo não é apenas a ressurreição dele. A ressurreição de Cristo é a ressurreição de todos aqueles que creem nele, verdadeiramente. E é por isso que ele fala para Pedro, aqui, ó. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo, nem eu contigo. Ter parte com Jesus é verdadeiramente aceitar que a ressurreição é uma realidade e que o plano em que nós estamos nesse momento, a vida na Terra, a vida no mundo, é uma passagem, é uma gestação para uma pátria definitiva, onde não vai haver nem choro, nem ranger de dentes. O Apocalipse vai dizer: os olhos jamais contemplaram, os ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós na eternidade. Nós estamos sendo preparados para o céu. Agora, meus irmãos, fazer esse tipo de meditação, que geralmente nós fazemos na Quaresma, geralmente nós fazemos na Páscoa, é entender que pautar a vida sobre aquele que deu a vida por cada um de nós, morrer com Cristo e ressuscitar com ele, é levar a vida de uma outra forma, é olhar as coisas por uma outra perspectiva, é ter verdadeiramente uma esperança cristã. Essa é a esperança cristã, a esperança que muitas vezes se afasta do nosso cotidiano, a esperança que muitas vezes nós somos pelas circunstâncias desgraçadas da vida. E tem desgraça nas nossas vidas, sem dúvida nenhuma. Se você for contar e elencar e listar a quantidade de coisa terrível que acontece no teu cotidiano e no cotidiano de cada um de nós, mas é olhar essas realidades com um olhar de esperança, com um olhar de que aquele que venceu a morte tem parte comigo e eu tenho parte com ele. Como que você tem parte com o ressuscitado? Na Igreja Católica, através do batismo. De uma maneira extraordinária, crendo na palavra de Jesus. E de uma maneira ordinária e extraordinária, sendo batizado e crendo nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e verdadeiramente aquilo que a igreja que ele fundou ensina. Isso é ter parte com Jesus. Isso é ser a igreja da ressurreição. A Igreja Católica não é a igreja da cruz de um Deus morto. Entende? Nós somos a igreja da cruz, sim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Pode ficar tranquilo que essa parte eu vou editar. Mas é verdade. A nossa igreja é a igreja da cruz. Mas não apenas de um Deus morto, de um Deus que morreu. A cruz é o sinal do penhor. A cruz é o sinal da salvação. A cruz é o sinal que Jesus verdadeiramente venceu a morte. Pagou uma dívida que não era dele. Nós falamos um pouco isso na aula passada, nosso encontro passado. Jesus não cometeu mal algum e morre para pagar o nosso pecado. Agora, ele não fica na cruz. Ele ressuscita. Ele não fica entre os mortos. Ele vai anunciar também a salvação para aqueles que morreram justamente, para aqueles que morreram na glória de Deus. Por isso que ele desce à mansão dos mortos. Essa parte no credo, às vezes, é um pouco incomum.
às vezes é um pouco... Foi gol do Flamengo? Não, o Flamengo não está jogando hoje. É um pouco incompreensível para as pessoas, principalmente para quem não é católico. E desceu à mansão dos mortos. O que Jesus foi fazer na mansão dos mortos? Foi acordar aqueles que estavam em dormição, aqueles que estavam dormindo, aqueles que morreram na glória de Deus, mas que não ressuscitaram, porque não tinha a dimensão da ressurreição antes de Jesus morrer na cruz, entende? Então Jesus foi acordar Adão, Jesus foi acordar Eva, Jesus foi acordar Davi, Jesus foi acordar os justos que morreram na esperança da ressurreição, mas que não era uma realidade para eles naquele momento. O que é interessante, quando a gente entrar um pouco mais para lá, a gente já está se aproximando do ano, já estamos aproximadamente numa cronologia, no ano 30, no ano 33, no ano 35. Quando a gente estudar um pouco mais de história sobre isso, você vai ver que a crucifixão de Cristo no ano 33 é chamada uma data canônica. O que é isso, uma data canônica? Uma data convencional, tá? Uma data de convenção. Mas pode ter sido alguns anos antes? Pode. Pode ter sido alguns anos depois? Pode também, tá? Isso tem grande relevância? Não. Tá? A relevância é que Jesus foi crucificado entre o ano 30 e o ano 35, tá? Tem alguns historiadores que falam até entre 30 e 40, um recorde de 10 anos. Mas a importância é que Jesus ressuscitou. Ele não ficou na cruz. Ele não ficou no sepulcro. Ele está vivo. Então, nós estamos aproximadamente no ano 33, tá? E daqui a pouco a igreja vai avançar e caminhar. Hoje nós vamos fechar a igreja que viu Jesus. A igreja que conviveu com Jesus. Talvez a nossa próxima aula seja uma aula sobre pessoas que acreditaram no Cristo sem ver. Qual que é o primeiro que acreditou em Cristo sem ver e se tornou o maior fundador de comunidade de toda a história do cristianismo? São Paulo. Paulo, muito bem, Mauro. Tá? São Paulo. Então você vai percebendo que a igreja está caminhando. Cristo não apenas quis a igreja, não apenas pensou a igreja, como alguns historiadores falam, né? Cristo quis a igreja e os apóstolos foram e construíram a igreja. Não. Cristo quis a igreja, Cristo a fundou nele e em Pedro. Os apóstolos, claro, pegaram esse mandamento de Jesus, ide por todo o mundo e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foram empreendendo a construção da igreja. Por isso que lá em Atos 2,42 já está escrito, perseveravam ele na doutrina dos apóstolos. Isso é bem interessante. Tá? Então, nós somos a igreja da ressurreição, verdadeiramente. Não somos a igreja de um Deus que morreu e que ficou nas trevas. Essa é a grande diferença, eu ia falar isso antes do parêntese, essa é a grande diferença entre católicos e protestantes. É um abismo de diferença entre católicos e protestantes. Por quê? O protestante, ele acredita que depois que a pessoa morre, ela vai lá para a mansão dos mortos. Tá? E esperar a segunda vinda de Jesus. Esperar o Maranatá. Esperar o Cristo vem. Não. Acontece um juízo particular. Quem já viu aqui o Alto da Compadecida? É aquilo. Ariano Suassuna, que tinha um embasamento teológico muito bom, escreveu amparado nas Sagradas Escrituras, amparado na doutrina cristã católica. Nós não acreditamos em dormição. Nós acreditamos que Jesus veio iluminar a todos. A mansão dos mortos não existe mais. Cristo fechou a mansão dos mortos.
né? Claro que antes do Vaticano II tinha lá o limbo, né? Chamado limbo dos infantes, as pessoas que morriam sem batismo iam para o limbo. Não, o Vaticano II reformulou isso no Sacro Santo Concílio, que é um documento bem interessante, né? O próprio Concílio de Trento já tinha, de certa maneira, abolido, se não me falha a memória, a questão do limbo, né? Não totalmente, mas tinha feito como que um capital da graça, a pessoa ia acumulando ao longo do caminho certas práticas, né? E isso foi interessante porque foi uma maneira de combater as práticas de venda de indulgência que aconteceram no século XVI, né? A gente vai chegar lá. Essa passagem, eu quero que, de alguma maneira, fechar a mensagem de Jesus, tá? A gente vai fechar a cristologia e aqui nesse slide nós já vamos entrar em eclesiologia. Então, se você pudesse, de repente, anotar no teu caderninho, né? Hoje é a nossa última aula de cristologia. Teologia, tá? Então, estudamos sobre o Cristo total, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, principalmente os relatos evangélicos. Então, olhamos Jesus nos 4 evangelhos. Olhamos a encarnação do Verbo. Olhamos que Jesus foi predito pelos profetas, desde Gênesis 3, e colocarei inimizade de ti e o filho da mulher. O filho da mulher é a igreja, tá? A mulher é a igreja. E Jesus é esse filho, né? A mulher também pode ser Maria Santíssima, tá? Que pisa a cabeça da serpente, como a igreja também pisa a cabeça da serpente. Então, vimos que Jesus se perde no templo aos 12 anos, vimos que Jesus ganha maturidade, é batizado por João Batista, se retira para o deserto, Bruno, tentado... Oi? Fiquei com uma dúvida aí agora quando você falou. Filho da mulher é quem? Jesus. Eu sempre, pelos meus estudos, eu vejo Jesus como filho do homem. Não. Lá em... Sim, se você colocar, o próprio Jesus vai falar isso em vários discursos. Ótima pergunta, Mauro. Em vários discursos ele vai falar, e vocês hão de conhecer o Filho do Homem, eu sou o Filho do Homem verdadeiramente. Tá? Exatamente. Mas se você pega lá, Gênesis 3, deixa eu pegar aqui. É bem interessante. E tem 2 interpretações, tá? Ah, sim. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Quem está com a Bíblia aí? Está em Gênesis 3. Vamos lá para o 14, tá? 14 vai falar assim. Então Yahvé disse à serpente, logo depois que a serpente conseguiu que Adão e Eva comessem a maçã, tá? Não a maçã, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, tá? Então Deus vai falar assim para a serpente. Então Yahvé disse à serpente, por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias da tua vida. Olha o 15. Isso aqui, Mauro, é considerado o proto-evangelho. Tá? Não sei se vocês já ouviram essa nomenclatura. Sim. O proto-evangelho é o primeiro anúncio da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o primeiro anúncio da vinda de um Messias. Olha, porém, hostilidade entre ti e a mulher.
Tem outras traduções, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, tá? Se você pegar, por exemplo, a Bíblia da editora Vozes, tá? Colocarei inimizade entre ti e o filho da mulher. Você pegar a Bíblia, por exemplo, do Peregrino, tá? Vai também, colocarei inimizade entre ti e o filho da mulher. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Qual é a interpretação? A linhagem da mulher é Jesus, tá? Quando fala, colocarei inimizade de ti e a mulher aqui é a igreja. Tá? Sim. Entre tua linhagem e a linhagem dela. Entre os filhos da igreja e os filhos de Satanás. Tá? Ela te esmagará a cabeça. E aí a interpretação pode ser Maria Santíssima e também a igreja. Tem lá no Apocalipse, né? Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. É a igreja, e Maria, tá? E ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aonde que está a ferida no calcanhar que o demônio faz da igreja? Quem sabe? O pecado, gente. O pecado não nasceu com o homem. Quem trouxe o pecado no mundo foi o maligno. Tá? Foi o demônio. Sim. O pecado já existe. E o homem se perdeu. E o homem foi ferido no calcanhar. Exatamente. Tá? O homem caiu. Entendeu? Agora, só para te... o contraponto rápido aqui, se você me permite, claro. É Mateus 16, né? No item 13, de 13 a 17. E chegando Jesus de parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Sim, exatamente. Então, quem seria o filho do homem? Certo. Seria o Messias. Tá? Exato. Isso é uma nomenclatura, tá? Comum em todo o Antigo Testamento. Quando vier o filho do homem, tá? O filho do homem é verdadeiramente o Messias, tá? Interessante a tua pergunta, porque isso às vezes traz confusão mesmo. Vamos continuar na Bíblia, gente. Vamos pegar lá João 21. E essa passagem, para quem já me viu presencialmente, pessoal de Barreiras, pessoal de São José, tá? O recado do pessoal de São José, gente. Tem que pegar o livro lá na editora, tá? Na livraria, aliás. Tá? Senão os livros vão voltar. Beleza? Então, você pega aqui o livrinho. Está no capítulo 5, tá? A segunda pesca milagrosa. Na página 60. Tá? Segunda pesca milagrosa. Vale muito a pena a gente meditar sobre essa passagem e aí a gente, de certa maneira, vai fechar o conteúdo sobre Cristo. Tá? Claro que depois as referências continuam, sem dúvida nenhuma. É interessante que no próprio livro eu vou colocar no 5º capítulo a segunda pesca milagrosa e vou falar da missionaridade da igreja, tá? E é exatamente isso o próximo slide. Eu não sei se vocês conseguem perceber que o slide é primeiro que o livro, tá, gente? Muito primeiro, tá? Por exemplo, eu tive os encontros lá em Teresópolis com a Luísa, que hoje está nos prestigiando. Eu acho que foi em 2005, não foi, Luísa? 2015, na verdade. 2005 não, 2015. Tá? Ou 2014.
Então já tem um tempinho. E eu já falava disso. Já falava sobre essa temática. Tá? Vamos lá? Deixa eu abrir um outro slide aqui para vocês. Eu acho que não foi 2015, não. Foi 2017. 2017? Sério? Deixa eu abrir outro slide aqui. Não foi antes, não, Luísa? Isso, 2015 não, né? 2016. É verdade, 2016. 2016 eu comecei com História da Igreja. E 2017 foi... Eu tive aula com o Padre Bruno. Sim. Eu tive aula com o Padre Bruno. Foi 2016. 2017 Entendi. Foi você, não foi, não? Foi isso mesmo. Eu acho que foi uma coisa assim. Deixa eu pegar aqui esse slide que é bem legal. Minha mãe tá falando lá. Tua mãe tá falando? Fala que eu mandei um abraço para ela. O slide é muito parecido. Projetou aí, gente, esse slide aqui? Sim. Isso, beleza. Essa é a segunda pesca milagrosa, tá? Vamos lá. João 21. Aparição à margem do lago de Tiberíades. Depois disso, isso quer dizer, Jesus apareceu já ressuscitado, tá? Então, João 20, o sepulcro está vazio. Ele aparece para Maria Madalena, aparece para os discípulos, tá? Envia os discípulos, tá? Se você pegar João 20, né? À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco, shalom. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão dos dados. Os discípulos ficaram cheios de alegria a ver o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles que perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles que retiverdes, serão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dízimo, não estava com eles quando veio, aquela história que eu contei para vocês. Tá? E aí, continua, e aí começa o 21 exatamente assim. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos na margem do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Gente, presta atenção, porque, como em outras passagens bíblicas, o acontecimento de fato que nós estamos lendo é pano de fundo para uma outra realidade. As Sagradas Escrituras devem ser interpretadas dessa forma. Tá? Sempre dessa maneira. Muitas vezes, o que foi colocado é uma interpretação daquilo que eles viram, mas que tem milhares de outras interpretações, à luz do Antigo Testamento, à luz dos profetas, à luz dos livros sapienciais. E é justamente isso que a gente vai fazer agora, e sem dúvida nenhuma você vai se emocionar com essa passagem bíblica. Tá? Manifestou-se assim, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro disse: vamos pescar? E eles disseram: vamos nós também contigo. Saíram, subiram ao barco e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Exatamente como em Emaús. Jesus se transfigurou. Jesus não estava com a sua aparência, que eles a conheciam.
Entende? Para justamente dar-lhes um último ensinamento, uma última missão, confirmar os seus irmãos na fé. Jovens, Jesus lhe disse, jovens, acaso tens algum peixe? Disseram de longe, não. Disse-lhes, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-lo por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava, João, disse-lhe então, Pedro, é o Senhor. Olha que coisa linda, gente. Simão Pedro, ao ouvir isso, disse o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-lhe ao mar. Os outros discípulos que estavam longe da terra, cerca de 200 côvados, uns 150 metros, vieram com o barco arrastando a rede. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo em cima peixe e pão. Jesus lhe disse, trazei alguns peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então no barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem era ele. Todos sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão, distribuiu entre eles e fez o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E aí vem a confirmação, né? Depois comendo, Jesus disse a Simão, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Disse, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu. Pela terceira vez lhe perguntou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, Senhor, tu sabes tudo, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Confia meus irmãos na fé. Então, Pedro, verdadeiramente, é o primeiro papa da igreja por conta disso. Vamos lá a essa interpretação. Eles foram pescar, gente? Vamos combinar, né, gente? Eles eram pescadores. Eles eram pescadores. O que Jesus disse na primeira pesca milagrosa? Olha, vocês são pescadores. A partir de hoje, sereis pescadores de homens. Tá? Jesus foi enfático com eles, verdadeiramente. Sereis meus discípulos. Pedro não foi pescar. O que os padres da igreja vão interpretar? Tá? Qual vai ser a interpretação dos santos padres da igreja, da patrística da igreja católica? Tá? Que Pedro foi evangelizar. Pedro, tendo visto Jesus ressuscitado, saiu para anunciar essa realidade. Saiu para anunciar que Jesus não jazia mais no sepulcro, não estava mais no túmulo. Aquele que tinha sido crucificado verdadeiramente cumpriu aquilo que ele disse. Ressuscitou dentre os mortos. Só que Pedro foi evangelizar, os discípulos falaram, não, Pedro, nós vamos com você. Mas não convenceram ninguém. Essa é a interpretação dessa passagem bíblica. Não convenceram ninguém. Meus irmãos, todo mundo aqui exerce algum tipo de liderança na igreja, ou já exerceu algum tipo de liderança. Quantos eventos? Eu posso contar umas 200 de eventos que eu participo.
porque eu já participei. Retiro de carnaval, mais de 2 dezenas nesses anos todos. Eu trabalhando em retiro. Né? FAC, Joan, acampamento juvenil, são os cursos da nova evangelização aqui em Petrópolis. Desde os 17 anos. Quantos retiros que nós passamos, quantas vivências. E muitas vezes infrutuosas. Quantos retiros, quantas vivências. Você que é catequista. Quantos encontros de catequistas nós planejamos durante um ano? E quando chegou lá, não deu um fruto. Olha, quantos lugares, gente? E aí eu falo da minha realidade, posso falar da minha realidade. Quantos lugares que eu estudei 60 horas para falar um dia. Fui, viajei, peguei avião, fui, cheguei lá, falei, depois de ter estudado 60 horas, e não deu um fruto. O que faltou na minha barca? Jesus. O que Jesus está mostrando para esses discípulos? Sem mim, nada podeis fazer. Nós vamos ver essa realidade quando nós olharmos para a vida de São Paulo. Vocês acham que São Paulo se converteu e depois saiu para pregar e fundou a igreja? As igrejas? Paulo demorou aproximadamente 10 anos para começar a pregar. Vocês sabiam disso? Paulo, depois que ele cai do cavalo, ele recebe o batismo de Ananias, conhece Pedro e vai para a Arábia. Lá ele fica 3 anos. Depois ele volta para Jerusalém e fala, agora o bicho vai pegar. Agora eu vou converter o mundo. Os discípulos ficam tão preocupados com ele, pensando que ele ia ser morto, e ele ia fazer os discípulos serem mortos, que meio que expulsam ele de volta para a casa dele. E lá ele fica novamente trabalhando como artesão, como fabricante de tendas. Quando Timóteo vai para Acaia, aí que lembra dele. 7 anos depois. Paulo teve que morrer, literalmente. Paulo teve que aprender uma nova pedagogia da lei para se tornar um discípulo. E é exatamente essa lição que Jesus está dando aos 12 agora. Uma lição que Paulo teve depois, Jesus está dando para eles agora. Olha, não adianta você sair para pescar. Não adianta você sair para evangelizar. Não adianta você querer fazer um retiro de casais, um encontro de jovens, o círculo bíblico, o terço dos homens, o apostolado de oração, fazer a live, dar aula de catequese, dar aula de curso bíblico, dar aula de história da igreja, escrever livro. Se eu não estiver na sua barca. Gente, quantos fracassos nós já tivemos na igreja? Para e pensa. Quantos fracassos nós já tivemos em processos de evangelização? Quantos fracassos? Por isso que o próprio Evangelho vai falar. Os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria, ceifarão com alegria. Agora, nem sempre a gente vê a obra. Quem planta tâmara não colhe tâmara. Demora 100 anos para ter fruto. Não vai ver mesmo. Se a gente não colocar Nosso Senhor como protagonista da igreja, vai ter uma pesca infrutuosa. Essa é a interpretação dada pelos santos padres. Tem que colocar Jesus na barca. Nós passamos pelo ano do laicato, né? Que foi uma releitura de uma carta do Vaticano II,
chamado Apostolicam Actuositatem, tá? Que é uma carta sobre o leigo. Saiu o documento da CNBB, muito bem escrito, mas que gerou um pouco de controvérsia, tá? Em um dos seus títulos. No corpo da explicação, não tinha controvérsia nenhuma. Só que o título, na minha opinião, foi mal empregado, tá? Como a CNBB não está falando de fé e moral, eu posso discordar dos métodos. Entende que o que ela estava tratando não é sobre o dogma da Imaculada Conceição. A CNBB estava tratando sobre a maneira de empreender a evangelização. E aí eu posso ter minha opinião, o Mauro tem a opinião dele, a Luísa tem a opinião dela. Tá? E isso não é pecado, tá, gente? A gente tem opiniões divergentes. Lá estava o seguinte, o título é o seguinte, o protagonismo laical na igreja. Aí eu risquei e fiz um ponto de interrogação. Como assim, cara pálida? Protagonismo laical na igreja. Protagonismo do leigo na igreja. Como assim? Quem deve ser o protagonista na igreja? O Papa? O Papa é o protagonista na igreja? O bispo diocesano é o protagonista na igreja? O padre é o protagonista? Ou o leigo é o protagonista? Quem é? Na Igreja Católica, o protagonista é Jesus. Se o Papa quer aparecer mais que Jesus, se o bispo quer aparecer mais que Nosso Senhor Jesus Cristo, se o padre, se o diácono permanente, se o ministro ordinário da Eucaristia, se o catequista, se o leigo quer aparecer mais que Nosso Senhor Jesus Cristo, não vai pescar ninguém. A obra vai ser infrutuosa. Vai sair para pescar e vai jogar semente em terra seca. Não vai nascer nada. Para que a igreja frutifique, é necessário que eu morra e Cristo apareça. Tá, Bruno, isso é muito bonito, mas na prática não é assim. Não, não é, gente. A gente sabe que, como tudo que tem homem é a humanidade, homem e mulher, tem vaidade, né, gente? A gente sabe que quando a gente está à frente, a gente tem uma certa vaidade. A gente sabe quando a gente está em cargos de liderança, a gente tem uma certa vaidade. Mas não era para ter. Por quê? Porque nós leigos, temos o ministério sacerdotal comum. E o padre tem o ministério sacerdotal ordinário. Serviço. Então, o nosso poder dado por Cristo, que é um poder dado pelo batismo, não é um poder verbo. É um poder substantivo. De poder fazer alguma coisa pelo outro. É um poder de servidão. Foi? Opa, beleza. Apareceu. Vocês pegaram até que parte? Até a parte do protagonismo do leigo? Isso, maravilha. Isso. Então, quando o leigo é protagonista na igreja, a igreja acaba, gente. O protagonista da igreja deve ser Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Papa, não é o bispo, não é o padre, não é o diácono permanente, não é o ministro extraordinário da Eucaristia, não são os dirigentes, os líderes. O poder que é instituído por alguns, para alguns, tá? É um poder de servidão. É um poder de servir. E você percebe, gente, quando a pessoa se utiliza da igreja para ter algum benefício. Você percebe. Claro isso. Não precisa nem ir longe. Tá? Quando você
percebe que a pessoa quer aparecer mais que Jesus, a pesca vai ser infrutuosa, gente. A pesca vai ser uma pesca vazia. Tá? Vamos avançar. Deus, muitas vezes, permite que nossas pescas não sejam frutuosas. Deus permite. Para quê? Para mostrar, gente, que quem conhece as ovelhas é o próprio Deus. Quem conhece as ovelhas é nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta. Quem converte é Ele. Entender que quem converte é o Senhor. Não adianta nada eu escrever livro bonito, vir aqui pregar para vocês, se eu não colocar Deus nessa história. Se eu quiser aparecer mais que Jesus. Tá? E é interessante esse último ponto, né? A audácia do discípulo, né? Pedro vai e se lança novamente para Jesus. Pula no mar. Porque ele sabe que é o Senhor. Então, essa audácia é que deve nos mover a lançar as redes. A lançar as redes cada vez mais. E com novos métodos. Gente, pensar isso há 10 anos atrás. Uma live. Tá? Um vídeo aqui que eu estou fazendo com vocês ao vivo. Olha, e aí tem gente de São José do Vale do Rio Preto, de Barreiras, de Teresópolis. Não sei se tem alguém de Vitória da Conquista hoje. Olha que coisa impressionante. É tentar lançar as redes, levar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Quando eu coloco Jesus na barca, verdadeiramente as coisas caminham. Que possamos sempre, gente, colocar Jesus na frente de todos os nossos empreendimentos. E não apenas empreendimentos relacionados à igreja, não. Em todos os nossos empreendimentos. Converse com Jesus antes de tomar uma decisão na sua vida. Coloque ele na sua barca. Faça com que ele seja o protagonista das suas decisões. E aí, sem dúvida nenhuma, a rede não vai romper. Quem é a rede, gente? Quem é a rede que Pedro traz para a praia? E apesar de ter 153 peixes grandes, ela não vai se romper. Jamais. A rede é a igreja, gente. Que apesar de ter muita gente, e apesar de às vezes estar pesada, e apesar de às vezes parecer que vai se romper, jamais vai se romper. Gente, eu lembro agora, no final do ano passado, né, outubro do ano passado, o sino da Amazônia. Pessoal, alvoroço com o sino da Amazônia. A igreja vai acabar. Por que eu vou fazer isso? Gente, nada disso. Nada disso. Gente, a igreja está caminhando 2000 anos, gente. Entende? Não vai fazer uma mudança substancial que vai acabar com ela, não, gente. A igreja sobreviveu ao saco dos vândalos em 455, a gente vai ver isso. A igreja sobreviveu à tomada dos hunos, tá? No ano 900, a invasão dos bárbaros, dos outros bárbaros no ano 1000, tá? A invasão dos vikings no ano 1000 e pouquinho, tá? A igreja sobreviveu aos cátaros, tudo quanto é tipo de heresia possível e imaginável. A Átila, rei dos hunos. A igreja sobreviveu às pragas, às pestes. A igreja sobreviveu à reforma, à Revolução Protestante, à Revolução Luterana. A igreja sobreviveu à Revolução Francesa. A igreja sobreviveu no advento do mundo moderno. A igreja sobreviveu às ideologias, tanto liberais quanto comunistas. Acredita na barca de Pedro. Acredita que a rede não vai se romper. Coloque Jesus na praia. Coloque Jesus na sua barca. Tá? Aí é interessante que no livro eu citei lá o Padre Zezinho, né? Grande Padre Zezinho. Eu começo lá no capítulo 6,
Página 60. Ó, lá na praia, eu larguei o meu barco. Por quê? Porque eu estou em outro barco. Eu larguei o meu barco na praia. Eu larguei o arado e não olhei para trás. Isso é verdadeiramente colocar Jesus na nossa barca. Nós vamos parando por aqui.